Idiotas! Idiota! 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 Para com essa porra aí, meu irmão! Fala, meu povo, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Mentes Não Tão Idiotas. E hoje eu vou falar de um assunto que, bom, já tá meio que... já tá até batido, apesar de ser novidade ao mesmo tempo. Mas ainda assim eu queria dar meus 2 centavos de opinião sobre isso. E pra isso eu vou trazer 2 histórias. A primeira é sobre o dublador William Viana. A galera que acompanha mais material dublado já deve estar ciente de quem é. Vou citar aqui só alguns papéis pra gente não demorar muito, que são o Roy Mustang de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Em Boruto ele fez o personagem Hokuro, e Jojo Bizarre Adventure Golden Wind ele fez Guido Mista, só para vocês terem uma noção do currículo da pessoa. Claro que tem muito mais coisa, ainda mais anime, a lista é bem extensa, mas só para vocês terem a noção do calibre da pessoa. O que acontece? Essa história já tem um tempo, tá? Eu não sei mais a quantas ela anda, mas o que acontece é o seguinte: ele descobriu que uma pessoa tinha feito uma clonagem da voz dele e estava fazendo várias postagens de vídeos. Se eu não me engano, foi no TikTok, posso estar enganado, que já tem um tempo já que eu tinha visto isso. Acho que foi início ou metade do ano passado, alguma coisa assim. Então ele descobriu essa pessoa, parece que entrou em contato e pediu, obviamente, para remover o conteúdo, porque, claro que não pode. Só que a pessoa não tirou e, na verdade, ele descobriu, parece que se tratava de um menor de idade que era neurodivergente. Então parece que ele conversou com família, a irmã da pessoa conversou com ele também e parece que chegaram no entendimento. Então tinha parado com esses vídeos. Passou um tempo e depois parece que essa pessoa voltou a postar vídeos. E aí ele foi falar de novo com o pessoal e depois... Aí nesse caso eu não sei o que se resolveu, mas parece que depois parou de novo de postar. Então acredito que tenha chegado em algum entendimento ou a própria pessoa resolveu parar. E teve uma terceira interação até onde eu sei, que é a mais recente até onde eu estou sabendo. Essa mesma pessoa que postava os vídeos também descobriu que uma outra pessoa fez uma clonagem da voz do William e começou a postar vídeos também no TikTok. Simplesmente o William foi lá para tentar resolver também, e aí eu não sei se ele conseguiu alguma coisa, espero que tenha. E, bom, essa pessoa, a primeira, inclusive falou um negócio que, assim, todos nós a gente vai saber que não faz sentido nenhum pensar dessa forma, mas de novo, eu não sei como funciona a mente da pessoa, o nível de raciocínio para essa coisa, então eu vou dar o benefício da dúvida. A pessoa simplesmente falou: ué, mas se o outro cara postou vídeo e até agora não foi derrubado, até agora o William não falou nada, por que eu não posso continuar postando, sabe? De novo, a gente sabe muito bem que essa lógica não faz nenhum sentido. Dá até pra pensar um pouco que tá falando de zoeira, mas eu não sei realmente como a cabeça da pessoa funciona pra esse tipo de situação. Então, espero realmente que não tenha sido um deboche nem nada e tenha sido só uma inocência extremada. Essa é a primeira história. Ou seja, uma pessoa foi lá, inicialmente roubou a voz, porque, querendo ou não, isso é roubo de voz, e começou a fazer vídeos. Parou e depois apareceu uma outra que também fez a mesma coisa. Ela roubou a voz, clonou mediante uma ferramenta de IA e também começou a postar vídeos e, para piorar, monetizando em cima, ou seja, tá ganhando dinheiro. Essa é a primeira história. A segunda história, que é bem mais recente, ela na verdade eu tomei conhecimento dela há pouquíssimas semanas. Essa envolve a Isadora Basile. Se você tá por dentro de esportes já há um bom tempo, se você já acompanha podcast de games em geral, ou mesmo se você acompanha a própria Isadora, porque ela é bem conhecida no mundo, além de apresentadora, ela também tem um podcast dela, como eu falei, e, bom, ela tem uma voz lindíssima e marcante. Ela soltou um vídeo no YouTube mencionando que descobriu que alguém clonou a voz dela, usando ferramenta de IA. Do mesmo jeito que aconteceu com William. Ela mencionou um canal chamado Ecos da História, e aí não adianta muita coisa, porque só procurar pelo nome do canal, a busca do YouTube é uma merda, né? Se você for procurar por Ecos da História, você vai esbarrar em trocentos canais, com exceção do canal que ela tá denunciando, que é um canal que pegou a voz dela e fez o quê? Esse canal é especializado, né? Assim, ele posta muitos vídeos, principalmente
shorts contando supostas curiosidades históricas e botando a voz dela como narradora dessas curiosidades. Ela descobriu isso, avisou obviamente que vai tomar as medidas cabíveis, só que é aquilo, da mesma forma que esse canal fez isso, infelizmente podem ter outros que já fizeram isso com a voz dela, não só com a voz dela como de outras pessoas. É um problema complicado, tanto para ela quanto para o William e quanto para qualquer outro dublador, porque a gente está falando do roubo da voz, que é a maior ferramenta de trabalho dessas pessoas. E vamos lembrar, né, gente? Essas duas pessoas também ganham dinheiro com a voz. Não tem sentido nenhum permitir que uma pessoa faça isso. Inclusive, eu vi algumas pessoas, ainda bem que foram bem poucas até onde eu sei, que vieram com os argumentos mais ridículos de sempre para defender essa clonagem. Porque, assim, sempre tem retardado para defender esse tipo de coisa. Os dois argumentos que eu vi, que na verdade, as poucas vezes que a gente vê esses argumentos são sempre esses dois. O primeiro, que é o mais ridículo de todos, é: ah, mas só pegou a voz. Qual que é o problema? Não tá fazendo mal a ninguém. O cérebro não consegue fazer um raciocínio simples para tentar entender o problema que é. E o outro argumento, falando também: ah, mas já descobriu que tá ganhando dinheirinho e tudo mais? Qual que é o problema? Pô, faz lá um acordo com a pessoa que aí monetiza dos dois lados. Sendo que, assim, essas pessoas não estão entendendo o seguinte. Primeiro, a pessoa que é dona da voz, ela pode ou não fazer algum tipo de acordo para isso. Isso é um direito que lhe cabe. Se ela quiser fazer, primeiro que isso tem que ser feito antes. Ou seja, a pessoa que vai fazer o trabalho, ela tem que consultar a pessoa que é dona da voz antes de começar a fazer. Ou seja, ela apresenta a proposta, se a pessoa aceitar, tudo bem. Vai lá e faz a narração. Na verdade, não é nem a clonagem, ela simplesmente vai fazer a narração, nesse caso. Ou a dublagem, que seja, no caso do que aconteceu com o William. Agora, se a pessoa não quiser, é ponto final. A pessoa não pode simplesmente usar uma ferramenta qualquer e ir lá clonar a voz sem permissão e acabou, sabe? Não tem essa. Da mesma forma, também não tem esse papo de: ah, mas pegou a voz pra usar, mas qual que é o problema porque não fez nada demais? A pessoa que fala isso, ela esquece de um problema muito simples, que é o seguinte: nós estamos numa época onde tecnologia pode ser usada para distorcer qualquer informação. É só você parar pra pensar o seguinte: se eu fiz a clonagem da voz de uma pessoa, eu posso fazer essa voz falar o que eu quiser, inclusive verdades, calúnias, mentiras. Eu posso usar um vídeo com a voz dessa pessoa clonada para acusar um terceiro, uma empresa, uma celebridade, falar qualquer coisa que não é verdade. Eu posso arrumar um problema sério. Posso usar, inclusive, para fazer golpe, sabe? Eu posso usar isso para, por exemplo, fazer um bot de IA, ligar para uma pessoa, se fazendo passar como dona da voz original, pedindo dinheiro. E assim, vamos combinar que já tem um monte desse tipo de fraude hoje em dia, aonde uma pessoa vai ligar para você e vai tentar te passar uma historinha para tentar arrancar um dinheiro de você. E aí eu vou deixar aqui uma história minha. Eu recebi uma ligação de vídeo se passando pelo cara do Viva Sorte, que é um programa lá, um sistema de prêmios para um sorteio de números e tudo mais. Os caras simplesmente clonaram a face e a voz do apresentador original. Então você imagina que pessoas podem pegar vozes de pessoas muito conhecidas. E assim, eu trouxe dois exemplos de pessoas com vozes marcantes e tal da dublagem, mas você pode esticar isso para qualquer pessoa, sabe? Não precisa ser um dublador ou uma dubladora, ou no caso da Isadora, uma apresentadora. Basta você pegar a voz de uma pessoa conhecida. Só isso. Já é suficiente para você começar a arrumar problema, sabe? Então, não. Você não pode clonar uma voz sem autorização nenhuma, para começar. Ainda, supondo que a pessoa desse autorização para poder fazer uma clonagem dessas, a pessoa que está fazendo o trabalho da clonagem, ela teria que estar muito, mas muito bem amarrada do que ela iria usar. E mesmo assim, a gente está falando de um terreno extremamente perigoso. Então, eu espero realmente que as pessoas envolvidas em ambos os casos, elas sejam devidamente penalizadas. Estou falando de responder judicialmente mesmo, pagar multa, prisão se for cabível, enfim. Porque, infelizmente, essa é uma realidade que ainda vai acertar a gente por muito tempo. Fica aqui, inclusive, o aviso para você tomar muito cuidado com ligações que você recebe, inclusive ligações de vídeo. Se você receber uma ligação de vídeo de uma pessoa que você não conhece, não tem relação nenhuma, que você não está esperando, para começar, não habilite o seu vídeo, porque um outro tipo de fraude também usando IA é roubarem seu rosto. Pessoas podem roubar seu rosto para usar para fazer autenticação facial em outros lugares, sabe? Tome muito cuidado, porque sempre vai ter um malandro na esquina só esperando o otário passar.
Agora que eu já falei dessas duas histórias, eu queria também falar do seguinte. Claro que muita gente, quando fica sabendo desse tipo de coisa, automaticamente já começa o sangue a ferver e começa a falar: nossa, ia ter que acabar, e a generativa tem que acabar, isso é um absurdo, isso não devia nunca ter existido, só serve pra roubar dinheiro dos outros. É claro, eu entendo a pessoa que pensa dessa forma, principalmente se ela for leiga, porque realmente dá raiva. Imagina você descobrir que o seu conteúdo foi roubado, ou seja, eu não tô falando só da voz, eu tô falando também de imagem, porque infelizmente isso também é comum. Só que o que acontece? Esse é um pensamento muito raso por conta do seguinte: a IA generativa, basicamente tudo quanto é ferramenta de IA, né? Elas são, como o nome já tá mesmo dizendo, são ferramentas. Ou seja, a ferramenta em si, ela não tem culpa ao pé da letra do que ela fez. A culpa, na verdade, está no ser humano que usou a ferramenta errada. Como toda tecnologia, como toda ferramenta que já existe, que foi criada ao longo de toda a evolução, sempre vai ter a pessoa que está usando para o bem e vai ter a pessoa que está usando para o mal. Posso dar um outro exemplo simples, ainda dentro da área de tecnologia. Todas as ferramentas de programação que existem, certo? Todas as interfaces e linguagens e tudo mais. Você pode usar uma linguagem de programação para desenvolver novas soluções para resolver problemas que a gente tem, softwares novos, você pode usar inclusive para auxiliar a curar doenças, e você também pode usar para também criar novas doenças. E com a IA também não é diferente. As ferramentas de IA generativa, elas são interessantes para você poder fazer vários trabalhos e tudo mais. Agora, claro, sempre vai ter gente que vai usar pro lado errado, como esse que a gente acabou de mencionar aqui nas duas histórias. Ou seja, é a pessoa que quer ganhar dinheiro fácil em cima do trabalho alheio. Só que não é justo você querer que simplesmente as ferramentas acabem. O que na verdade tem que acontecer, principalmente, de novo, nos dois casos que eu trouxe, mas na verdade se aplica a todos, é que tem que haver leis duras e tem que haver punição severa para quem faz esse roubo de conteúdo intelectual. Ou seja, identificou que a pessoa fez isso, ela tem que tomar uma multa pesada, ela tem que ter esse material errado totalmente deletado. No caso da Isadora, inclusive, ela falou que foram, sei lá, trocentos vídeos que o canal lá postou. E então, assim, um canal desses, a primeira coisa que tinha que fazer é derrubar o canal, sumir com todos esses vídeos, e a pessoa tinha que ser responsabilizada. Ou seja, não é simplesmente acaba com o conteúdo e acabou, porque a pessoa, bem ou mal, ela já conseguiu monetizar em cima. Mesmo que ela pare desse momento, dali pra trás ela ganhou dinheiro. Então, na minha opinião, essa pessoa sim, ela tem que ser responsabilizada criminalmente para poder deixar muito claro o que acontece com quem faz. E aí vem um problema muito sério também com a plataforma em si. Eu vou falar do YouTube porque é onde eu vejo o maior número de reclamações de inconsistência da plataforma. O YouTube, para começar, ele não quer se meter em nada. O máximo que ele vai fazer é remover o bendito do canal. E mesmo assim, para fazer esse tipo de coisa demora muito. A análise deles é extremamente falha. Teve um caso há umas semanas atrás, aonde uma pessoa me parece que tomou, sei lá quantos strikes no canal, e pra piorar, quem disparou os strikes era uma pessoa e não uma empresa, mas se fazendo parece que passar por uma empresa, né? Ela bolou um e-mail, sei lá, empresa@gmail.com, e usou isso pra dar o strike. E pra piorar, o YouTube acatou esse strike. Percebe a maluquice? Pra piorar, como se não desse pra piorar mais ainda, a pessoa até postou o print da contestação que fez ao YouTube. O YouTube simplesmente disse que o strike estava correto, que eles receberam a denúncia, porque isso também é uma resposta extremamente automatizada, vamos combinar. Alguma coisa do tipo: nós recebemos a denúncia tal, do fulano tal, do e-mail tal, esse suposto e-mail do tipo empresa@gmail, aonde dizia que era uma violação e a violação está mantida. Seria, em resumo, isso. E a pessoa deu a réplica e falou: gente, vocês estão ficando malucos? O cara tá usando o e-mail @gmail, isso não é um e-mail empresarial, não tem um domínio da empresa. Quando a gente fala domínio, tá? É literalmente o que vem depois do arroba. Ou seja, para ser uma coisa minimamente legítima, ou para pelo menos começar a parecer legítimo, teria que ser alguma coisa do tipo fulano de tal, arroba, o nome da empresa, .com.br, .gov, enfim, para tentar
tentar dar alguma legitimidade. O caso do e-mail não é nem isso, ele usou um e-mail gratuito normal, um e-mail que eu, você, o seu vizinho, o seu papagaio podem ir lá rapidinho e com 5 minutos podem criar em tudo quanto é provedor gratuito. Teve um outro caso também, isso já tem mais tempo, de um camarada que eu acompanho no YouTube, que ele faz um conteúdo bem bacana de videogame, e ele descobriu que uma pessoa estava pegando recortes dos vídeos dele para postar no TikTok. E, claro, estava monetizando em cima disso. Ele até perguntou no Twitter na época o que ele poderia fazer a respeito, e a galera falando, faz uma contestação ao TikTok, apresenta o seu canal, mostra, ó, tá aqui roubando conteúdo, o conteúdo original tá aqui, foi postado na época tal, ou seja, antes, enfim, dá um marco de tempo, né, para poder provar que ele é o verdadeiro dono do material. Não sei na época se isso foi pra frente, espero que tenha resolvido, que tenha acabado com o canal lá, porque, de novo, tá errado. E aí entra também um outro ponto, já aproveitando, que é o seguinte: essa galera que fica falando pra IA não existir mais, e a IA generativa por si só, essa galera esquece o seguinte: roubo de conteúdo, roubo de propriedade intelectual, infelizmente já existe há muito tempo. No caso, a IA generativa, ela é só mais uma ferramenta de tantas outras usadas para roubar conteúdo. Por exemplo, imagem. Eventualmente, tem gente que rouba lá a imagem que uma pessoa criou, tem gente que rouba até mesmo posts completos, e aí eu vou citar até um exemplo que chega a ser um pouco hilário por conta do contexto. Para quem frequenta o Twitter, talvez conheça um perfil chamado Biologia Braba, que é uma pessoa que posta de forma muito bem-humorada informações e curiosidades da biologia. Então fala de coisas com relação a animais, seres humanos, enfim. E esse perfil tinha feito uma postagem falando sobre esmegma. Eu não vou entrar aqui no detalhe a respeito. Se vocês quiserem saber o que se trata de verdade, caso vocês ainda não saibam, deem uma conferida lá no post do cara. Procurem lá na arroba dele. O que acontece? Ele fez uma postagem, esse perfil, explicando o que é o esmegma, e ele, depois de um tempo, descobriu que um perfil, aparentemente em espanhol, parece, quibou o tweet dele. Pegou o tweet, traduziu para o espanhol e repostou. Só que assim, não é simplesmente, vamos dizer assim, ele não pegou e modificou alguma coisa de palavras e tudo mais. Ele literalmente pegou só o conteúdo, traduziu e repostou como se fosse dele, sabe? É uma coisa ridícula. Inclusive teve um outro perfil depois, só que eu acho que foi em inglês, também postando como se fosse dele. Do mesmo jeito. Até o mesmo... na medida do possível, os palavrões que esse perfil usa de zoeira, até isso traduziu e colocou. Eu até respondi lá falando, pô, que feio, roubando o post dos outros e tal. O post original, gente, é esse aqui e tal. Eu botei o link do post original do cara. Então, assim, roubo de propriedade intelectual, roubo de imagem, de som, de texto, não é de hoje. Não vai ser o fim de IA generativa que vai resolver isso. A IA generativa você pode usar de forma honesta. Por exemplo, embora muita gente torça o nariz para isso, você, como uma pessoa que, por exemplo, trabalhe com imagens, você pode pegar a imagem, você pode, por exemplo, você não quer começar do zero, ou você não tem uma ideia para começar do zero, que seja. Você pode usar uma IA para gerar uma ideia qualquer, com base num prompt que você dê a ela. Aquela ideia que você tem na cabeça, que você ainda não conseguiu externar ela para uma imagem, você pode dar para a IA, esperar pelo resultado que a IA vai te fornecer e ver se está de acordo com, pelo menos mais ou menos, a ideia que você tem na cabeça. A partir daí você começa a trabalhar nela. Ou seja, você vai dar o acabamento, as cores, modificar pedaços mesmo que você vai ver que não tem nada a ver com o que você está querendo. Isso não é um problema, porque no final a obra é sua. Você usou a IA, nesse caso, para um estágio muito prematuro da produção, só para ter um ponto de partida. Isso não é um problema. Tem muita gente que torce o nariz para isso, eu entendo, só que assim, pessoas também precisam entender que os tempos são outros. Você pode usar isso a seu favor. Agora, claro, eu sou contra a galera que vai lá, pega a imagem feita pela IA, do jeito que tiver, não faz absolutamente nada, vai lá e usa como se fosse sua, ainda vai tirar uma banca, fora a galera que ainda também bota lá em perfil, sei lá, alguma coisa assim, artista de IA. A gente até comentou isso no outro episódio, o Léo mencionou isso, que é um negócio escroto, e realmente eu concordo. Isso eu acho escroto. Mas eu não vejo problema nenhum da pessoa, como eu falei, usar IA lá logo do iniciozinho da produção, só como pontapé inicial, e a partir dali desenvolver todo um trabalho em cima. Só tem um lugar, basicamente, que me vem à cabeça, aonde, até mesmo para um estágio inicial, eu meio que talvez torceria o nariz para isso, que seria o desenvolvimento de games. Eu não consigo enxergar
enxergar com bons olhos realmente, porque nesse ramo a galera realmente passa do tolerável em muitos momentos. E aí eu vou mencionar, por exemplo, Call of Duty, o último, aquele caso famoso das ilustrações lá no menu que foram feitas por IA e que eles admitiram, inclusive, que foi feito por IA. Eu acho aquilo muito escroto. E por que eu acho escroto? Porque a gente tá falando de uma franquia de grande sucesso, é uma franquia que rende milhões pro bolso da Microsoft. Uma empresa do porte da Microsoft, ela pode gastar alguns dezenas ou centenas de milhares de dólares para poder fazer ilustrações originais e decentes. Nesse caso, eu não tenho como passar pano. Ainda que fosse um estúdio médio, eu também não acharia legal. Talvez, um desenvolvedor independente, ou um estúdiozinho muito, mas muito pequeno, tipo, sei lá, umas 5 cabeças no máximo, que tá fazendo o primeiro joguinho, ainda de um jeito muito, vamos dizer assim, artesanal, tipo, só pra ter uma noçãozinha ali pra começar, pô, beleza, talvez eu entenderia desse jeito, mas uma gigante do entretenimento, uma Ubisoft da vida, Square, uma EA, não, aí não dá. Aí eu sou o primeiro a falar, não, tá errado, pô, bola fora total de vocês, volta e paga alguém pra fazer essa merda direito. E um outro exemplo que eu posso trazer também de um bom uso aqui, é até mesmo aqui pra galera que faz podcast e tal, poder gerar algum material a mais, poder gerar até mesmo capa para episódio. Tem algumas capas nossas que são feitas com inteligência artificial, e isso não é um problema. Agora, claro, a gente tem que ir pro outro extremo. Um podcast de grande alcance, de grande público, que de fato gera receita, esse já pode se dar o trabalho, já pode abrir o bolso e pagar um artista para fazer uma capa decente para ele, né? Não precisa. Por exemplo, um Nerdcast da vida, espero eu que nunca tenha usado uma IA na vida para fazer capa, até porque quando essas IA generativas começaram a aparecer, o Nerdcast já era consolidado, né? Então, eles não têm necessidade nenhuma de ter que recorrer a esse tipo de ferramenta para isso. Então, em resumo, é isso, gente. São essas duas histórias. Eu espero que essas pessoas que usam IA generativa dessa forma criminosa realmente sejam responsabilizadas duramente. Espero mesmo, porque não dá para dar mole. Da mesma forma que tem essas histórias, existem outras, eu tenho certeza. Infelizmente, vão aparecer outras pessoas usando isso, seja para fazer conteúdo em plataformas, seja para tentar passar perna nos outros, né? Infelizmente, a gente tá na era do 171 digital, mas como eu disse, não tem como você criminalizar a ferramenta. Você tem que criminalizar, sim, o ser humano. Esse é o cara que tá ali virando as chaves e apertando os botões do jeito que ele quer. Esse é o cara que realmente tem que sofrer o rigor da lei. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no @Mentes Idiotas Podcast, e no Twitter é o @idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast@gmail.com. Ouça a gente na Aurelo, é uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast.